Cresci vendo meu pai bater na minha mãe, de novo. Não me lembro dele ser carinhoso, uma vez que me viu com dor no sofá e me disse que eu iria morrer com câncer, sendo que eu só estava com dor de estômago. Hoje ele está desaparecido há 6 anos. Não sei mais dele e ele virou alcoólatra. Mas eu sempre estive lá para ajudar e ele fazia o que podia por ele. Será que eu tenho alguma mágoa dele, não sei dizer? Já perguntou isso para você mesmo? Quando a pessoa me pergunta algo desse tipo, eu pergunto isso para a pessoa. Em 90% a 99%, a resposta é o que ela me perguntou. Só que ela não quer dizer para ela. Será que eu tenho raiva do meu pai? Pergunta para você. Será que eu tenho raiva do meu pai? Porque ele batia na minha mãe? Será que eu tenho raiva do meu pai? Porque não lembro dele ter sido carinhoso comigo? Será que eu tenho raiva do meu pai porque ele virou alcoólatra? Vocês acham o quê? Sim ou não? Por isso que o Einstein diz assim, ó. Se você quiser resolver um problema, você tem que encontrar a solução dentro dele. Todo problema traz a sua solução dentro dele. É a mesma coisa quando a gente fala de retórica. Toda pergunta traz dentro de si a resposta. Meu pai é falecido e, apesar de não ter mágoas, eu sempre o julguei muito por suas escolhas. E hoje vejo que não tenho a energia masculina dele. Me identifiquei com todas as falas: medo, insegurança, procrastinação, dificuldade financeira. Mas da infância, apesar do sentimento de ter recebido amor, eu vi agredir minha mãe e ele tinha problemas com álcool, mas nunca foi agressivo comigo. Hoje gostaria de resgatar essa força, mas sinto dificuldade de ver essa força nele. E em alguns exercícios sinto um certo bloqueio. Como faço para superar essa dificuldade? Olha só como funciona a mente humana. Aqui eu consigo ver exatamente a mente dessa pessoa e o medo que ela tem de entrar em contato com a dor que bloqueia ela. Ela começou com a frase: meu pai é falecido e, apesar de não ter mágoas, eu sempre o julguei muito por suas escolhas. Olha a mágoa aí. Ele está mentindo para si. E, apesar de não ter mágoas, eu vi ele agredindo minha mãe e tendo problema com álcool. Era muito melhor para se libertar se você tivesse falado assim, ó: hoje meu pai é falecido e eu tenho muita raiva dele pelas escolhas que ele fez. Porque se você falasse isso, você estaria revelando as suas sombras. E quando a gente coloca a sombra sobre a luz, ela se dissipa. A pior coisa que tem pra gente se libertar de um problema é a gente fingir que isso não tá na gente. Mas tá. E tá lá na sua mente subconsciente. E quando você fala pra mim como faço para superar essa dificuldade, você sabe como fazer. Só que você tem medo de entrar em contato com essa parte. O maior medo, por que é tão difícil? Eu gosto de chamar relação pai e mãe de raízes profundas. Eu mudei esse termo no novo AQL para ficar mais didático. O antigo AQL a gente chamava de raízes profundas. Em um exercício a gente trabalhava raiva lá. No novo AQL eu separei mãe e pai porque eu estendi o assunto, ficou muito mais profundo e mais completo. Mas a raiz mais difícil de lidar é relacionada a pai e mãe. Por quê? Porque é contra-intuitivo pensar que eu sinto raiva da minha mãe e do meu pai. É contra a nossa própria biologia. Então a gente tende a esconder isso, a minimizar, criar historinhas. Ah, não, mas eu tenho uma magoazinha, sabe? Magoazinha, só porque meu pai chegava em casa e quebrava as coisas. É só uma magoazinha, porque às vezes meu pai ia agredir minha mãe. Não minta pra você. Entre em contato com essa raiva. E você vai entrar em contato da forma certa que você está aprendendo aí no AQL. Meu pai estava traindo a minha mãe. E eu descobri. E ele e minha avó pediram para eu não contar. Na época eu tinha 11 anos. Eu acabei contando, meu pai negou e após isso fomos visitar uma tia e lá estava meu pai e sua namorada. Depois disso eles se separaram e eu assumi o papel dele sem saber o que estava fazendo. Comecei a trabalhar, assumir dívidas juntamente com minha mãe. Achava que tinha que ajudar todo mundo, meus irmãos, tá. Depois de anos me casei. Após 2 meses de casada, minha mãe veio morar comigo para ajudar com meu filho. Meu pai já faleceu e só agora, após entrar na carreira, que eu descobri o tanto que tinha raiva dos meus pais. E estou conseguindo colocar cada um no seu devido lugar. Como eu posso rejeitar o amor deles?
Olha só que interessante. Primeiro, você vai mentalmente imaginar a sua mãe. Imagina a sua mãe na sua frente. Aí depois retoma a imagem do momento exato em que você contou sobre a traição. Depois retoma a imagem da namorada do seu pai. Pega toda essa imagem, a namorada, dia da traição, coloca numa caixa. E imagina sua mãe de braços abertos. Coloca nos braços dela e assim, mãe, toma que esse filho é teu. Eu não tenho absolutamente nada a ver com a traição do meu pai com você. Toma que isso é teu, mãe. Eu sou apenas filha. Isso vai te ajudar 50%. Te vira que ele não me traiu. Ele traiu você. Eu não tenho nada a ver com isso. Ah, mas meu pai traiu minha mãe 10 vezes. E por que ela não separou? Porque ela ficou sendo traída 10 vezes e não separou. E aí você vai, entra nessa relação, puxa a dor da sua mãe e fica com raiva de seu pai. Se machucou tanto, por que ela não deixou na primeira traição? Ah, mas a gente era pequena, ela não trabalhava. Então ela fez uma escolha. E quando a gente faz uma escolha, a gente traz o que junto da escolha? Consequências. E aí vem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte. Ela vem decorrente do livre-arbítrio, que diz assim, ó, eu sou livre para escolher, porém não sou livre para escolher as consequências advindas das minhas escolhas. Uma mulher traída, ela pode escolher ficar ou não ficar com o marido. Se ela escolher não ficar, vem consequência, sim ou não? Sim. Se ela escolher ficar, vem consequência, sim ou não? Sim. Ser adulto é assumir as consequências do que você decidiu.